Queridos, nós iremos aqui falar sobre missão, o tema que foi proposto. E eu já gostei da palavra do pastor Roberto, porque eu não tenho muita... eu não sou um cara de aparência, né, de pregador, não tenho aparência de pregador, não tenho uma voz de locutor, não tenho muito assim para agregar como um pregador da nossa atualidade. Então eu já gostei muito da sua palavra. Falou muito comigo, né? Porque quando você fala de pregador, você imagina aquele carinha, né? Tanquinho, que fecha o terno, o meu nem fecha. Fecha o terno, que tem cabelo, né, mano? Tem cabelo, e aí tá ficando difícil pra gente que prega. O Davi ainda tá no estilo ainda. Agora eu tô quase chegando lá na casa do pastor mesmo. Tô quase mais pra pastor mesmo. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de propor nessa noite uma ministração mais dinâmica. Gostaria que os irmãos interagissem comigo, amém? Amém. E eu gostaria que você só desse glória mesmo, porque eu percebi que vocês são animados, pentecostais, se vocês realmente entendessem a palavra, amém? Amém. Vamos começar. Jesus está falando para uma multidão, Jesus falava para uma multidão. Muitas pessoas se enganam quando falam que Jesus era odiado. Isso é tudo mentira. Jesus era ovacionado. A Bíblia fala que multidões e multidões o seguiam. Multidões e multidões estavam sempre atrás dele. Como por exemplo na multiplicação de pães e peixes em Lucas 5. A Bíblia fala que ali tinha aproximadamente 5.000 pessoas. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, no final do capítulo 7, tem também aproximadamente 5.000 pessoas. E Jesus tinha lá suas estratégias para falar. Já no meio ali da sua trajetória, ele separa 70 discípulos, repita comigo, 70 discípulos. E ele envia de 2 em 2 para pregar a palavra. E esses discípulos, eles voltam maravilhados. Eles voltam mais crentes, eles voltam mais felizes, eles voltam mais alegres e dizem a Jesus: olha, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós profetizamos, e até os demônios foram expulsos através do teu nome. Aleluia. Ainda nesta continuação, neste mesmo diálogo, chega um doutor da lei e fala para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele como você vê a lei e como você interpreta a lei. A lei é os mandamentos. E o doutor da lei fala: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento: e o teu próximo como a ti mesmo. E eu já queria começar por aqui. Coisa difícil é estar no lugar do próximo. Coisa difícil é viver o que o próximo vive. Coisa difícil é amar o próximo. Coisa difícil é se colocar no lugar do próximo. O lugar mais difícil de estar é no lugar do próximo. É verdade. E hoje nós vamos descobrir que o nosso próximo não é a nossa esposa. O nosso próximo não é o nosso filho, o nosso pai, o nosso irmão. O nosso próximo é além do que nós pensamos. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, esse doutor da lei fala: e quem é o meu próximo? Afinal. E Jesus começa a contar então uma parábola, o qual dá um título de parábola do bom samaritano. E Jesus vai contar: olha, descia de Jerusalém em direção a Jericó. Por que descia de Jerusalém? Jerusalém é onde tinha o templo. Jerusalém, por sua vez, era 800 metros acima do nível do mar. E Jericó, por sua vez, 400 metros abaixo do nível do mar. Então nós estamos falando de um lugar montanhoso, de um lugar íngreme, de uma descida com montanhas. E na história secular vai dizer que o rei Herodes, 40 anos antes de Cristo, solta mais de 4.000 prisioneiros, e não tendo para onde mandar, manda para aquelas colinas e para aquele lugar. Então é conhecido como um lugar perigoso, é conhecido como um lugar que tinha ladrões, que tinha salteadores. E Jesus conclui dizendo: e vinha descendo um homem, o machucaram, o despiram, deixaram seminu, tomaram tudo que ele tinha e ele ficou na beira do caminho. Quantos de nós já não fomos deixados na beira do caminho? Dessa maneira, Deus. Sem ter para onde ir, sem ter quem nos socorrer, É verdade. sem ter alguém para nos abraçar. Ou quem sabe nessa noite você esteja à beira do caminho. Porque uma coisa é fato, irmãos. Existem momentos na nossa vida que nós viemos para a igreja só de aparência. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de questões emocionais. Existem momentos na nossa vida em que nós viemos para
para a igreja nos arrastando, literalmente parados no meio do caminho. E Jesus conclui aquela parábola, aquele capítulo, ele fala: olha, do mesmo caminho vinha descendo um sacerdote, olhou para o homem caído no chão e passou para o outro lado. E no mesmo caminho vinha descendo um levita, olhou para o homem caído no chão e passou para o outro lado. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. No mesmo caminho vinha também um bom samaritano. Aqui nós temos 3 personagens além do homem que estava caído no chão. É forte. Em 930 a.C., o rei Salomão morre. Quando o rei Salomão morre, as 12 tribos se dividem entre norte e sul. Isso é bíblico, tá? Entre norte e sul. O reinado do sul e o reinado do norte. O reinado do sul, em 722, eles caem para o assírio. São conhecidos como os samaritanos, porque eles se misturam. E o reinado do norte, em 585, cai para a Babilônia, mas não se misturam. Lembra de Daniel? Eu estou na Babilônia. Me deram o nome de deuses estranhos, mas eu não vou me render a esses deuses. Não importa o lugar que você está. É Deus. Não importa a prova que você está passando. Euclides, você não sabe como que é meu chefe, você não sabe como é meu trabalho, você não sabe como é minha faculdade, mas eu quero te falar nessa noite: você é cristão. Aleluia. Ainda bem que o pastor Fernando me antecipou aqui, irmão. Porque nós temos essa visão de ser cristão só com uma roupa social. É verdade, Deus. De ser cristão só em um ambiente quadriculado. Em ser cristão só onde tem alguém tocando e uma pessoa com o microfone na mão. Verdade, Deus. E nós nos esquecemos às vezes que na faculdade nós somos cristãos. Isso aqui não é uma personalidade. É Deus. Que você assume. Opa, entrei na igreja, agora eu preciso assumir a personalidade de obreiro. Entrei na igreja, agora eu vou assumir a personalidade de um cantor. Não é isso. É verdade. A mesma personalidade que você tem que ter na igreja, você tem que ter na faculdade, você tem que ter no trabalho. Mas Euclides, não é fácil, concordo com você. Mas mantenha a sua personalidade. Tá cheio de gente, irmão, que se converte, diz que se converte, só quer as coisas boas do evangelho. Mas quando é para viver, quando é para renunciar ao pecado, pastor Neto, quando é para fazer isso, não, isso não é mais para nós. É para a época da lei, é para o Antigo Testamento. Tá cheio de gente. Teve uma menina esses dias chamada de missionária, que eu não sei quem intitulou como missionária, que diz que a Bíblia não dá like, por isso não posta a Bíblia. Mas é a Bíblia que salva, é a Bíblia que cura, é a palavra de Deus que renova. Não podemos nos curvar às doutrinas ideológicas desse mundo. É verdade. Agora que nós entendemos o porquê eles odiavam os samaritanos, e nós entendemos o primeiro personagem da história, que é o samaritano, ou seja, quem poderia ajudar era o sacerdote e era o levita. O samaritano era o último obrigado a ajudar aquele homem. Vamos entender um pouco então da história dos sacerdotes. Sacerdotes eram desde os tempos antigos. Abel foi um sacerdote. Quando ele trouxe a sua oferta, ele estava sendo um sacerdote naquele momento. Noé foi um sacerdote porque sacrificou pela sua família. Mas oficialmente, quando Deus usa as primeiras palavras sacerdote, que no original do hebraico é Cohen, é lá em Arão, o irmão de Moisés. Deus fala: levante para mim alguns sacerdotes, entre eles Arão. E o sacerdote vem da linhagem de Levi. A palavra Cohen significa prostrar e dobrar-se. O sacerdote era aquele que pegava o pecado do povo junto com o seu sacrifício e apresentava para Deus. Tinha o templo, dentro do templo ficava o levita e o sacerdote. O levita era aquele que preparava o sacrifício, mas o sacerdote era aquele que apresentava. O sacerdote era aquele que se prostrava. O sacerdote era aquele que adorava. O sacerdote é aquele que foi selecionado por Deus, que tinha Deus intrínseco nele. O sacerdote era o único que podia entrar no lugar santíssimo, a saber, com a corda e um símbolo amarrado no seu pé.
Mas este sacerdote, ele tinha toda a incumbência, pastor Fernando, de ser alguém que fosse abraçar, de ser alguém que fosse levantar, de ser alguém que fosse prostrar para levantar aquele que estava caído à beira do caminho. E a Bíblia fala que ele passa de longe. A Bíblia fala que ele passa de largo. Adorar aqui dentro e lá fora passar de largo. Prostrar-se aqui dentro e lá fora passar longe. Meu Deus. Fala que é crente aqui dentro, prega, louva, faz isso, faz aquilo, mas lá fora não ouve quem tá precisando de uma palavra. É verdade. Irmão, você me perdoe, da próxima vez que for para pregar a bênção eu prego, mas dessa vez é missão. É Deus. Fala, Deus. É muito fácil servir a Deus aqui dentro. É muito fácil falar que é obreiro aqui dentro, falar que é crente aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, não estou intitulando apenas os Zaira 5, a DPA Zaira 5, mas a igreja de uma forma geral. É muito fácil colocar uma roupa bonita, pegar um bom terno, pegar a esposa, pegar o veículo e caminhar para a igreja, mas o evangelho não é só para você não, querido. O evangelho não é só para você não, querido. Existem pessoas aí fora precisando ouvir o evangelho. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aí a Bíblia vai falar sobre os levitas. Euclides, e quem eram os levitas? Os levitas eram da tribo de Levi, obviamente. Sendo da tribo de Levi, Deus tinha uma paixão pela tribo de Levi. Deus tinha uma paixão pela tribo dos levitas. E Deus coloca os levitas para cuidar do templo. Hoje nós chamamos erroneamente aquele que louva é levita, mas não era somente isso. Quem implanta a cultura do louvor aos levitas e a cultura dos que tocam aos levitas é Davi. Mas quando os levitas foram instituídos por Deus, eles foram instituídos para cuidar do templo. O levita cuidava do templo, o levita servia água, o levita abria a porta, o levita orava. Na época dos juízes, o levita julgava. O levita era um obreiro, era um diácono, era um missionário, o levita era um evangelista, o levita era um presbítero, ele fazia de tudo, menos apresentar o sacrifício, porque era somente a função do sacerdote. E a palavra levita quer dizer unir-se e ligar-se, que é do nome Levi. Mas esse levita que passa, ele passa de largo, ele não une. E ele não liga. Ele não se une. Você está entendendo isso aqui? Meu Deus. Nós temos dois personagens, irmãos, que tinham todo o direito e toda a função de dar a mão para aquele homem e falar: levanta, meu filho. A verdade, Deus. Alguns vão dizer: ele não tocou. Eles não tocaram porque o homem estava quase morto. Eles achavam que estava morto. Isso é uma grande mentira. Porque eles nem chegaram perto do homem. Se tivesse pelo menos chegado perto para ver o que tinha acontecido, não chegaram nem perto. Você está entendendo isso aqui? Cuidava do templo, abria o templo, orava no templo, preparava a mesa para o sacrifício, a mesa de expiação, mas não tinha coragem de estender a mão para quem estava caído na história. É pesado isso aqui, né? Louvava, É forte, Deus. tinha uma raiz, tinha uma preferência por Deus, mas não teve coragem de estender a mão para o seu povo. Eu quero que você saia daqui nessa noite martelando na sua mente: eu preciso mudar, É eu Deus. preciso melhorar, Dessa maneira, eu Jesus. preciso cada dia mudar. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então todo dia nós precisamos acordar e falar: Senhor, a tua misericórdia se renovou, então eu preciso me renovar. Eu preciso ser melhor que eu fui ontem. Eu preciso ser mais esperto do que eu fui ontem. Eu preciso ler mais do que eu li ontem. Eu preciso me empenhar na tua obra mais do que eu me empenhei ontem. Eu preciso orar mais do que eu orei ontem. Eu preciso ser literalmente melhor do que eu. Meu Deus, oh glória a Deus. Tem gente que acha que é o cara pelo que já fez.
Meu Deus. Eu estou há tanto tempo aqui, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. É Deus. O problema é teu. Verdade. Se você parar Glória de a fazer, Deus. você não sobe para o céu. Coisa linda, Se você deixar de fazer, Deus não te leva Deus. para o É céu. verdade. O que vai contar são os teus últimos dias na face da terra. Aleluia, Jesus. Agora que nós já entendemos a divisão entre os judeus e samaritanos, agora que nós já entendemos o que significa o sacerdote, a palavra sacerdote vai vir só depois com a tradução da Vulgata Latina, 400 anos depois de Cristo, que é sacerdotes. Por isso que nós temos a tradução de sacerdotes. Agora que nós já entendemos o que fazia um levita, Euclides, então ser chamado de levita e louvar errado, não. Mas não era o levita, ele não tinha a função só de louvar, ele tinha várias funções. Agora que nós já entendemos quem eram os levitas, quem eram os sacerdotes e como era a divisão dos samaritanos e os judeus, vamos acompanhar na Bíblia agora e entender como estava preparado esse samaritano. 31. E por acaso descia no mesmo caminho um sacerdote, e quando ele viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33. Mas um certo samaritano, estando de viagem, repita comigo, ele estava de viagem. Ele saiu de casa preparado, irmão. Ele não saiu como sacerdote somente pensando, vou subir no templo, vou apresentar minha oração, vou apresentar o meu sacrifício e vou voltar para casa. Ele não subiu somente como levita, eu vou subir no templo, vou abrir a porta, vou fechar a porta, vou preparar tudo para o sacerdote e vou voltar para minha casa. Esse homem sai de casa preparado para a viagem. E o versículo 33 vai continuar dizendo, veio até ele. Tem um bom samaritano aqui? Tem um bom samaritano aqui? O problema é que às vezes a gente quer pescar quem está na igreja do outro. E Deus está dizendo para você, tem almas aí fora sedentas, precisando apenas que você abra tudo. Vamos lá, 34, estou acabando. Forte, Jesus. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas. Aleluia. O homem estava tão preparado, pastor Neto, pastor Fernando, missionária Rita, Davi, Forte, meu Deus. pastor aqui também, Firmino. Firmino é firme, né? Eu já percebi que ele dá uma força pro Fernandão aí. Ele estava tão preparado que a primeira coisa que ele faz é atar as feridas do homem. E como que ele ata essas feridas? Com azeite. E o vinho tem um efeito curativo também através das cascas da uva. Ele ata as feridas daquele homem com azeite e com vinho. O homem saiu preparado, irmão. Como você tem saído de casa para vir para a igreja? É Deus. Como você tem voltado da igreja? O culto foi uma bênção, mas em quantas pessoas você passa? Como foi falado aqui na biqueira, na favela, no baile funk? Por quantas pessoas você passa quando você vem e quando você volta da igreja? Eu quero liberar uma palavra profética para essa igreja. Quando nós nos levantarmos como igreja, só duas levantou a mão. Quando nós nos levantarmos como igreja e entendemos que aí fora tem pessoas precisando de uma palavra, Verdade, Deus. a igreja do Senhor vai começar a lotar. Não vai ter mais espaços, ainda assim não vai ficar pequeno. É Deus. Acontece que nós viemos para a igreja, sabe como? Deus fala comigo. Aí se Deus não apontar um profetão bem no dedo na tua cara assim, ó, você sai da igreja dizendo, Deus não falou comigo. Meu Deus. E Deus está falando nessa noite através da palavra. Aleluia. Sabe quando a tua vida começa a mudar? Quando tu se empenha na obra. Quando a vontade tua não é de falar mal do vizinho, mas é vontade de levar alguém para a igreja. Quando a tua vontade é de se dobrar na madrugada, não na rede social, mas se dobrar na oração. Tem um amigo meu chamado evangelista Henrique Vitor. E uma vez eu cheguei para ele e falei, irmão, eu estou sem tempo para estudar. Ele falou, você tem 6 horas para dormir. Para que você quer dormir? Vai estudar. E eu falo isso nessa noite para você. Está sem tempo para orar? Para que você quer dormir? Vai orar. Está sem tempo para ler a Bíblia? Para que você quer dormir? Vai nas madrugadas ler a Bíblia. Já dizia o ditado antigo, na madrugada a filha é bem melhor.
Acontece que nós queremos alguém na igreja do nosso lado, nós queremos um irmão, nós queremos um vizinho, nós queremos a vizinha, mas nós não nos colocamos para orar por aquela pessoa. Meu Deus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. A partir de hoje, coloque-se em oração pela vida de alguém. A partir de hoje, pegue um dia da semana e consagre a sua vida em jejum em prol da vida de alguém. E eu tenho certeza que em poucos dias ou até mesmo em poucos meses essa pessoa estará na igreja dos seus. Como que a gente chega em casa quando volta da igreja? Deixa eu ver aqui o que tem no Face. Deixa eu ver o que postaram no Insta. E eu te convido nessa noite a fazer diferente. Deus. Chega em casa antes de jantar, você ouviu a palavra amor, você ouviu a palavra filho, vamos fazer uma oração. Aleluia. Vamos convidar a Deus para entrar mais uma vez na nossa casa. Vamos convidar a Deus para tomar conta do nosso relacionamento. Alguém vai dizer, Euclides, você não sabe como que é na minha casa, mas Deus sabe. Alguém vai dizer, Euclides, você não sabe o furdunço que está lá, porque fulano, ciclano e beltrano não serve a Deus, mas Deus está te dando estratégias para você levar a palavra. Aleluia. O homem sai preparado, pastor Fernando. Ata-lhe as feridas, derruba azeite e vinho e põe no seu próprio animal. Ele coloca o homem no seu próprio animal. Verdade. Eu entendo aqui que ele sai com uma bagagem, ele sai preparado. Aleluia. Quem era para estar com azeite, irmão? Sacerdote. Verdade, Deus. Quem era para estar com vinho, com efeito curativo? Levita. 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 Mas quem estava preparado era o bom samaritano. É Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, comece a sair de casa preparado. Porque eu vou colocar pessoas no teu caminho precisando de uma palavra. Comece a sair de casa com azeite, azeite da oração, azeite do jejum, azeite da palavra, que eu vou colocar pessoas no teu caminho desesperadas, precisando de uma palavra. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Glórias, glórias a Deus. Estou encerrando. Ele pega o homem e coloca em cima do seu animal. Minha esposa pode louvar mais um louvor? Por gentileza. Pode preparar. Ele coloca o homem em cima do seu animal, pastor Deus. E o versículo 34 vai dizer: e aproximando dele atou-lhe as feridas, pondo nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Vocês estão me entendendo ou não? Glória a Deus. O 35, e no dia seguinte, o que é isso, o dia seguinte? Então ele passou uma noite com o homem. Ele passou uma noite sob os cuidados do homem. Ele passou uma noite, perdeu uma noite para cuidar daquele homem e garantir que ele ficaria bem. Irmão, isso aqui é muito forte. É verdade, Deus. Tem uma frase que diz: Deus fez um único filho, Deus teve um único filho e fez dele um grande missionário. Meu Deus. Por esses dias Deus tem dado umas estratégias pra gente que eu falei, meu Deus, eu estou perdendo muito tempo nas redes sociais. E tem na configuração do celular lá, se você pesquisar você vai ver, que mostra quanto tempo você perde em cada aplicativo. Verdade. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, dá licença, não é só em cima do altar não, irmão. Verdade, meu Deus. Tem gente que fala, estou fazendo a obra só aqui em cima. Quando você desce daqui, aqui é um lugar sagrado, apresentado pelo Senhor, não estou desmerecendo, mas quando você desce daqui, a obra continua. É verdade. Quando você tira essa roupa, a obra continua. Quando tiram o teu microfone, a obra continua. Porque tem gente, eu vou falar, Dessa maneira, Deus. tem gente que só dá glória quando está com o microfone. É Deus, é verdade. É igual aquele corinho que fala, só dá glória se tiver com o microfone. Aleluia. Que nós viemos sair daqui nessa noite, eu quero ser um bom samaritano. Deus, manda pessoas no meu caminho para me falar da tua palavra. Aleluia. Comecei a ministrar ali na internet, usando o YouTube,
usando o que tinha. Dessa E maneira. todos os dias eu recebo mensagem de pessoas falando: eu estava precisando dessa palavra. Eu estava precisando dessa palavra. Meu filho está com problema com droga, minha mãe estava internada, isso e aquilo. E através das palavras que talvez eu não tinha possibilidade de ir lá, mas através da estratégia de Deus, as palavras estão sendo pregadas. E para concluir a minha fala, eu estava estudando esses dias sobre religiões. Entrei num site dos Mormons para estudar um pouco, conhecer um pouco da religião. E eu pedi ali no site um livro e uma Bíblia dos Mormons. E uma menina que era ali missionária dos Mormons me mandou mensagem no WhatsApp. Eu falei: eu não quero mensagem no WhatsApp, eu quero só o livro para me estudar. Me mandou e-mail, eu falei: eu não quero responder e-mail, eu quero só a Bíblia e o livro para me estudar. Não cansada, sabe, insistente, ela pegou e me ligou num dia de noite. Eu falei: de noite não é como? De noite não é o Serasa, né? Atendi. Americana, instalada aqui no Brasil, né? Está morando no Brasil. Boa noite, eu falo quando eu creio. Falei: sim. Começou a falar ali para mim: você despertou interesse pelo livro, tal, pela Bíblia. Uma conversa de 20 minutos. Eu falei para ela: eu sou evangélico, sou estudante da Bíblia Sagrada, queria aprender um pouco mais sobre a religião de vocês. Me falou um pouco sobre a religião dela. E antes de desligar a ligação, ela pediu para fazer uma oração por mim. Olha só. E eu falei: meu, você é muito carismática, deixa eu te fazer uma pergunta: quantas pessoas você já levou para a igreja? E ela falou: só aqui em Mauá foram mais de 100 pessoas. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? 8 anos que eu voltei para a igreja, eu só levei um. Nós precisamos urgentemente de um up. Nós precisamos urgentemente entender que existem pessoas sedentas. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite, com a permissão do pastor. Alguém vai dizer: mas eu não estudei a Bíblia, eu não sei pregar, eu não tenho entendimento da Bíblia, malemar eu sei ler. E Deus está dizendo para você nessa noite: apenas abre a tua boca que eu te encherei. Se Deus está enviando pessoas para pedir conselho para você, se Deus está enviando pessoas para falar para você que quer dar cabo à vida, se Deus está enviando pessoas para falar para você que não aguenta mais viver no vício das drogas, se Deus está enviando pessoas para falar para você que o casamento dela está acabado ou dele está acabado, é porque você tem capacidade de abrir a sua boca e falar da palavra de Deus. Vamos louvar nessa noite. Que nós possamos sair daqui, pastor Fernando. Esta igreja vai crescer. Isso aqui não é história de carochinha, não. Obra de missão é obra de crescimento. Quando você investe em missão, você investe em crescimento. E os irmãos que estão apoiando esta obra, eu sei que às vezes é difícil, nós somos assalariados, né? Mas se cada um contribuir um pouquinho, a igreja cresce. E logo, em menos de 1 ano, 2 anos, já vai precisar trocar de salão. Porque o despertar da missão está no coração desta igreja. Amém? Vamos louvar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou com você através dessa palavra. Talvez Deus colocou no seu coração alguma pessoa aí para você orar, para você interceder. Um dia oraram por você, você estava no meio do caminho, um dia intercederam por você. Então ore nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Louve nessa noite, cante nessa noite. Em nome